Olá, pessoal. Boa noite, muita paz para todos e para todas. Nossa aula número 24 do estudo do livro O Despertar do Espírito. Hoje nós estamos vendo o último item do capítulo 7, Relacionamentos Humanos, que tem o título Relacionamentos Sociais. Para que de hoje a 8 possamos iniciar as reflexões em torno do capítulo 8. Relacionamentos sociais. E aí Joana começa afirmando que todo aquele que adquire madureza emocional no grupo familiar e no conjugal está preparado para os relacionamentos em esfera mais ampla, no agitado mundo dos interesses sociais. Significando dizer que o aprendizado, vamos dizer assim, é de dentro para fora. Você começa trabalhando dentro do grupo familiar, o grupo mais próximo a você, seu grupo de parentesco, de amigos, para depois então ir em direção à sociedade como um todo, né? E não foi à toa que Jesus coloca, em se referindo ao amor, a necessidade de você amar a si mesmo, ao próximo e a Deus, como sendo o maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você aprende a amar a si mesmo, aprende a amar o próximo e aprende a amar a Deus, começando com quem está mais perto de você, que é você mesmo. Então ela aqui propõe nessa reflexão inicial que para você aprender a amar a sociedade, para você conseguir se relacionar bem com a sociedade como um todo, você precisa dessa maturidade emocional dentro do seu grupo familiar e conjugal. E aí, os relacionamentos sociais, eles são de vital importância para todos nós enquanto seres humanos. Afinal de contas, nós somos seres gregários. Então, quem não se relaciona com o grupo social do qual faz parte, acaba desintegrando a personalidade e, com isso, atormentando-se num sentido cada vez mais crescente e de agravamento da sua problemática. Então, o calor humano, estar próximo a outra pessoa no interrelacionamento social, é um fator básico para o nosso crescimento psicológico, para o nosso desenvolvimento na área da afetividade e com toda a gama de sentimentos profundos que existem em germe na intimidade de cada ser. Então, esse impositivo, digamos assim, gregário, ele é responsável, de algum modo, pela nossa sobrevivência, né? Ou pela sobrevivência das espécies. Então, é assim que a gente vê que os animais vivem em grupos, tá? Há necessidade disso para que possam sobreviver. E talvez vocês lembrem aquela história do porco-espinho, que numa era glacial, frio intenso, e começaram a morrer todos os animais, e eles buscam se aproximar para se proteger do frio, porque necessita de calor, né, para conter o frio. Só que quando eles se aproximavam, se espetavam uns aos outros, voltavam a se afastar e continuavam morrendo. Até que tentavam de novo se aproximar, agora com mais cuidado, né? E conseguiam manter uma distância razoável, ao mesmo tempo que estavam próximos e recebendo calor um dos outros. É como se a metáfora quisesse nos ensinar a arte da boa convivência, aprendendo, portanto, a conviver com as diferenças. Então, de uma certa forma, nós também precisamos desse recurso da afetividade junto aos outros. E aí precisamos trabalhar a nossa aproximação com cuidado para evitar que os nossos espinhos
expede os outros e vice-versa. Então, esse impositivo, ele é importante para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução, essa convivência em grupo. Então, o relacionamento social, ele tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver, né, pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Por isso, nessa gradação evolutiva do amor, chegará um momento, como a gente vê os grandes missionários da humanidade, em que eles não amam mais só a si mesmo, não amam apenas os seus consanguíneos, mas amam a humanidade como um todo. Então, e a gente vê, né, conversamos sobre isso nos encontros anteriores, que isso começa desde os minerais, pelo princípio de atração, de repulsão, onde vai se desenvolvendo de uma certa forma determinadas características para esse princípio inteligente que vai ser o homem mais tarde. Então, assim como nos vegetais isso é aperfeiçoado, essa capacidade de desenvolver essa possibilidade de relacionamento pela presença da sensibilidade, né, ampliando a sua capacidade cada vez mais nos animais, até chegar à humanidade. Então, veja que é todo um processo gradativo de crescimento, de aperfeiçoamento, para que possa um dia, de fato, aprender a amar, mas aquele amor, como conversamos da vez passada, né, num sentido mais amplo, mais profundo do termo, já que o amor também tem suas gradações. Então, entre os seres humanos, é que vai surgir justamente os grandes desafios, né, por conta da psicologia do ser humano, né, aí surgem os desafios psicológicos, aqueles que vão decorrer do nível de consciência individual, do desenvolvimento do sentimento de cada um, do estágio de maturidade em que cada qual se encontra. E quando a gente fala de maturidade, a gente fala de maturidade emocional, maturidade psicológica, maturidade espiritual e assim por diante. Então, essas emoções que possibilitam a união, o intercâmbio, a fim de que sejam atingidos os objetivos básicos da existência corporal, e que são as expressões, né, ideais da fraternidade legítima, já que nos reconhecemos todos como filhos de um mesmo Pai, que nós normalmente nominamos por Deus. Então, é nessa busca saudável de comunhão com os semelhantes que a alegria se irradia em forma de otimismo, de esperança, e que são fatores primordiais para uma existência perfeitamente equilibrada. Então, todo ser humano, ele é portador dessa força criadora que se desenvolve através do relacionamento com outro ou com outros da mesma espécie. E para o êxito desse cometimento, é importante e torna-se fundamental o autodescobrimento. Você se autodescobrir, você se autoconhecer para se perceber como é, para observar o que necessita mudar para melhor, do que você precisa se desfazer dentro dos hábitos, da sua forma de pensar a vida, de se comunicar, de se relacionar, despejando fora, digamos assim, o lado negativo da, da personalidade, para ficar com aqueles aspectos positivos para serem cada vez mais ampliados, cada vez mais melhorados, né? E que esses aspectos negativos, vamos dizer assim, é aquela face escura desse poder natural que todos nós trazemos, né? Em função dos estágios anteriores no processo de nossa evolução.
Então, isso a gente trabalha através desse autodescobrimento para que as relações sejam bem estabelecidas, bem enobrecidas, porque senão a nossa sombra predomina sobre as nossas relações também. E enquanto for ignorado esse ângulo ainda deficiente e perturbador, que caracteriza toda a personalidade, que está presente em todos os relacionamentos, né? Os desentendimentos entre as criaturas, entre aqueles que se buscam, vão se fazer sempre predominantes em vez das identificações que os deve unir, porque cada qual pretende, consequentemente, impor-se sobre o outro, esquecendo que nessa atividade de relacionamento não há valor que se sobreponha ou que se submeta, né? Mas que todos se encontram no mesmo patamar de interesse e de significação, estabelecendo linhas de perfeito respeito recíproco. E é justamente pela falta desse entendimento que a gente vê os problemas mais diversos no campo dos relacionamentos, né, em geral, dos relacionamentos entre cônjuges e parceiro, como analisamos no encontro anterior, e os relacionamentos sociais de uma forma geral. Então, o bom relacionamento, segundo a Joana, ele é aquele que resulta do contato com outro ou com outros que inspira, né? Que traz e que proporciona bem-estar, sem conteúdos de temor, de repulsa, de medos, geradores de ansiedade e, normalmente, de mal-estar. Então, cada pessoa tem algo, né, para oferecer ao grupo social no qual se vem movimentando. E esse contributo é importante para o conjunto, tá? Então, é desse modo que o indivíduo, vamos dizer assim, que admite a própria fragilidade, né, enquanto ser humano em processo evolutivo, portanto, admitir a sua humanidade e compreende a, a necessidade da presença de outras ou de outros no seu caminho para avançar, está preparado para a convivência social, para um relacionamento eficaz e, consequentemente, feliz. Enquanto nele, no indivíduo, predominar, né, a presunção, ou a exclusiva autossatisfação, vai estar sempre se defrontando com muitas dificuldades para se harmonizar dentro do grupo social, porque não pode vencer a ambição mórbida da autoprojeção. Talvez por isso os espíritos colocaram para Kardec que os maiores vícios da humanidade são o orgulho, né, e o egoísmo. Ninguém se basta sozinho. Nós precisamos um dos outros e vemos que é dentro desse agrupamento social, desse relacionamento social bem constituído, que nós crescemos de uma forma intensa. Lembremos que o próprio Jesus não dispensou isso de uma forma assim mais próxima, mais íntima, né, quando constituiu seu colegiado, o grupo dos 12, porque há necessidade justamente da colaboração dos outros, mesmo sendo ele quem era. Então, por que nós outros vamos dizer que não precisamos de ninguém, coisa do gênero, né? Então, quando alguém se nega o esforço de adquirir a capacidade de autoobservação, de autoconhecimento, de autopenetração para que sejam identificados os problemas internos, né? Você possa ir identificando sua sombra, para ir trabalhando para levar luz para ela, seus complexos, seus conflitos, enfim. Então, essa pessoa apresenta a necessidade de fuga do convívio com o grupo social para uma existência completamente solitária, sofrida, difícil,
e vai estar delineando, né, o seu comportamento, que vai se tornar, com o tempo, neurótico e que vai expulsá-lo, digamos assim, quase que de uma forma, às vezes, espontâneas, né, do organismo geral, do grupo em geral, a fim de que a sua problemática venha à tona, né, com os tormentos que se impõem e inconscientemente neles acaba se comprazendo. Aí algumas pessoas vivem solitárias, tá? Num processo de vitimização, de sofrimento intenso, porque é como Joana diz em outro texto, você pode ser uma pessoa que vive sozinha, mas não ser uma pessoa solitária. Tá? Não é pelo fato de você morar só, de estar só nessa existência, que você se encontra uma pessoa solitária, porque às vezes você pode estar dentro de um grupo familiar amplo e se sentir solitário ou solitária, depende. Então, torna-se de alto significado, né, para um bom relacionamento social que o indivíduo tenha essa coragem de considerar a si mesmo, né, com suas características negativas, com a sua crueldade, né, com os seus sentimentos ambíguos, os receios interiores, os conflitos internos, as inseguranças que traz, a própria agressividade pessoal. E tudo isso ele faz dentro de uma análise das dificuldades que lhe são peculiares, que lhe são características, e, e trabalhando-se para poder superá-las, mas só vai poder superar aquilo que reconhece que precisa ser superado, a fim de que, inclusive, tomando consciência disso, não haja um processo transferencial para outras pessoas, ou seja, transferir a responsabilidade para o trem, ou desenvolver uma consciência de culpa quando todo e qualquer insucesso se manifestar nos intercâmbios buscados, porque isso faz parte da vida e do processo de aprendizado. E quando você faz essas análises, lembrando ainda, Joana, em outra oportunidade, quando de você fazer sem se culpar, sem se justificar, sem se julgar, tá? Apenas admitir onde você está para poder caminhar em direção onde você pretende chegar. Então veja que o trabalho aqui é todo de autodescobrimento para que você adquira autoconsciência da sua humanidade, das suas imperfeições e possa ir viajando em direção à perfeição. Por isso Jesus sinaliza: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Então é um caminho longo que se tem essa, digamos assim, a meta final, essa perfeição, mas até chegar lá, né, nós vamos aparando as nossas arestas, vamos nos aperfeiçoando nessas convivências sociais, nesses, poderíamos até dizer, em determinados conflitos com os outros, mas como estamos atentos, vamos parando, observando, aprendendo a compreender, a perdoar, a compartilhar e assim por diante. Então, um relacionamento psicologicamente maduro de Joana é sempre sustentado pela lealdade da convivência, na qual os propósitos que vinculam os indivíduos entre si são discutidos naturalmente e com naturalidade, melhor dizendo, e sentimento de aprendizagem, tá? De novos recursos para o bom desempenho social. Então, na verdade, é, é, é falta de maturidade emocional, psicológica, porque alguém é familiar ou alguém é amigo que tenha que concordar conosco em tudo. Não. A pessoa pode discordar tranquilamente, sem precisarmos brigar ou estabelecer uma inimizade por conta dessa, dessa diferença de percepção das coisas. Então, a vida como um todo é uma mensagem sempre de harmonia, de prazer, de alegria,
e que busca a conquista de novos patamares de felicidade e de bem-estar. E sem esses instrumentos de estimulação, os transtornos emocionais se instalam e o sentido de júbilo, de alegria, cede lugar à depressão, à infelicidade, que passam, consequentemente, a constituir o cotidiano daquele que derrapa nas sombras dos desajustes emocionais. Então, quando ocorrem desencontros nos relacionamentos sociais, ninguém se deve permitir a veleidade de acusar o outro. Antes, se manter consciente de que ambos se encontram em dificuldades para uma boa identificação de interesse. Não botar o dedo em riste, faz uma análise, percebe se errou, se você errou, vai, pede desculpas. Se foi o outro que errou, tenta esclarecer a questão para poder resolver o impasse e continuar seguindo adiante nesse processo de aprendizagem e de amadurecimento. Então, é importante que a gente, para que a gente logre aquilo que mais se busca, que é uma sociedade equilibrada, né? Isso deve funcionar como uma orquestra afinada. Então, para você afinar a orquestra, leva tempo, é preciso ir afinando cada instrumento, né? E para que a sinfônica se dê de uma forma tranquila e harmoniosa. Então, a gente vê que para que isso seja realmente alcançado, logrado, o amor, afirma Joana, desempenha um papel especial nisso. Seria o elo, então, de ligação para que isso se dê, o de conseguir superar as dificuldades naturais que existem e continuarão existindo, né? Da fase inicial de identificação, quando todos ainda não se conhecem e mantêm o compromisso, o compreensível receio, né, de suscetibilização de um em relação ao outro, ou de não poderem corresponder ao que cada um é esperado. Então, poderíamos dizer que esses conflitos, esses desalinhamentos, é natural dentro de um grupo. Mas quando o grupo está aberto para a aprendizagem, para o amadurecimento emocional, psicológica, busca conversar e ir resolvendo essas pendências, essas questões. Então, por isso, o amor em qualquer situação produz as enzimas psíquicas de Joana, né, que contribui eficientemente em favor do metabolismo social, produzindo o químismo necessário à renovação de todas as suas células e do organismo total como efeito inevitável. Ela aqui faz um comparativo do que acontece com o nosso corpo quando a gente busca desenvolver essa capacidade de, de amar. Busquemos pensar nisso, refletir nisso, e como nós podemos melhorar os nossos relacionamentos sociais. E entendo que o caminho é aquele sinalizado por Jesus, o de buscarmos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, o de perdoar quantas vezes forem necessárias, de amar o outro como amamos a nós mesmos, e assim por diante. De hoje a 8 estaremos de volta com o capítulo 8, Sentimentos Tumultuados. E aí, como de praxe, vamos analisar 3 itens, de hoje a 8, conflitos de culpa e de vergonha, o medo e seus variados aspectos vai ser de hoje a 15, e por fim, falta de amor, encerrando o capítulo 8. Muita paz para todos e todas.